Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dentro da Escola Bíblica Dominical, cuja revista Compromisso é adotada pelas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, a qual eu tenho trabalhado durante alguns anos, durante esse espaço chamado Cantinho Teológico, eu tenho introduzido alguns livros, quando não oferecido algum material de apoio. E com relação ao livro de Oséias, embora já tenha um vídeo recente, mas pautado na introdução do trimestre, de acordo com a revista Compromisso, eu quero oferecer mais aos irmãos, amigos, pessoas que acompanham no dia a dia o Cantinho Teológico, quer na playlist na Escola Bíblica Online, quer em outras vertentes. Pois bem, quando a gente vai para o livro de Oséias, e esta aqui é uma introdução, é o profeta do amor fiel de Deus. A gente precisa analisar, primeiramente, a questão relacionada ao nome do livro. Primeiro, o nome do livro recebeu este nome em homenagem ao orador principal, Oséias. E qual é o significado de Oséias? No hebraico significa salvação. Vale lembrar que é o mesmo nome de Josué, conforme Números 13, versículo 16. A diferença é que Josué significa o Senhor salva e Oséias se refere à salvação. De qualquer maneira, representa Deus que salva, apesar da infidelidade do povo. Nós já sabemos, então, que originalmente o nome de Josué é o mesmo nome de Oséias, conforme nós vimos lá em Números 13, 16. Vou fazer a leitura para que você possa ter uma noção do que está dito neste versículo, conforme foi colocado a referência. Diz assim a palavra de Deus: Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Ratificando, Josué significa o Senhor salva e Oséias, salvação. Dito isto, a gente pode ir para um outro tópico, que é justamente a canonização. Quando a gente trabalha a canonização, este livro de Oséias faz parte dos últimos profetas. De acordo com um livro que é apócrifo, isto é, não é inspirado, mas consta na Bíblia católica, que é Eclesiástico, capítulo 49, versículo 10, que faz menção aos 12 profetas, que vai incluir, naturalmente, Oséias. Mas quando a gente trata sobre esta parte, canonização, é o primeiro dos 12, um grupo de profetas menores. Nós temos uma variação, uma diferença na ordem que a gente vai ver daqui a pouco, tanto no texto massorético, que é o hebraico, quanto o texto da Septuaginta, mas a gente pode assegurar, assim como os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, esses 12 juntos, que são chamados livros menores, cabem em um pergaminho. Nós temos Isaías em um só pergaminho, Jeremias em outro pergaminho, e assim por diante, numa referência a Ezequiel. E quando a gente pega esse conjunto de profetas, que são os 12, cabem em um pergaminho. O que que a gente pode citar é que a diferença, isso mesmo, a diferença de ordem entre o texto massorético e a Septuaginta vai refletir muito a visão tradicional da cronologia de cada livro. Quer ver um exemplo?
a ordem dos 12 ou profetas menores, como nós chamamos aqui no Brasil. Tem sido associada a muitos estudiosos a uma sequência cronológica. No entanto, há algumas dificuldades com essa visão, porque quando a gente vai para agora a comparação do texto massorético, que é o hebraico, com o texto da Septuaginta, que é a tradução para o grego do texto do Antigo Testamento. Nós vamos ter aqui no manuscrito que é hebraico, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. Lembrando que a revista Compromisso não vai trabalhar o profeta Miqueias neste trimestre, mas faz parte dos 12. E na Septuaginta, a ordem vai ser um pouquinho diferente. Começa, de fato, com Oséias, mas ao invés de vir Joel, vem Amós, Miqueias, Joel, Obadias e termina com Jonas. Ou seja, existem esses livros diferentes em termos de cronologia do texto hebraico e o texto grego, numa referência à Septuaginta. Temos, naturalmente, evidências internas que colocam Amós como antes de Oséias, para ter uma ideia, e Oséias provavelmente é listado primeiro por causa de sua extensão e também do cenário do século oitavo antes de Cristo. Esta é uma das razões de Oséias vir em primeiro lugar. De qualquer maneira, o texto, meus irmãos, de Oséias é provavelmente o mais difícil de todos os livros do Antigo Testamento. E por que que a gente vê essa dificuldade do texto de Oséias? Por que que eu mencionei que é o livro mais difícil do Antigo Testamento? Primeiro, porque ele se deve à natureza poética e, ao mesmo tempo, emocional do livro. É uma poesia intensa, emocional, e a gente sabe perfeitamente que não é fácil interpretar poesia. Tem que reconhecer o gênero, adotar método compatível para elucidar a mensagem poética. Mas também existem diferenças entre o texto massorético, que é o hebraico, e o texto da Septuaginta, que é a versão grega. Parte disso se deve à cópia feita pelos escribas. E a gente vai observar que, quando se compara os dois documentos, vai haver algumas nuances, algumas diferenças. E como é que se pode explicar parte destas diferenças? Bom, eu coloquei aqui dialetos de Israel e Judá. Alguém vai dizer assim, mas vem cá, ambos os reinos não falavam hebraico? Sim. Israel, numa referência ao reino do norte, cuja capital era Samaria, e Judá, numa referência ao reino do sul, cuja capital era esta aqui. Mas acontece que parte se deve às diferenças no hebraico falado entre Israel e Judá. É como se falasse uma só língua, digo, isto é, hebraica, mas de forma diferente, tinha detalhes, tinha nuances, e é isto que a gente precisa entender. Quando a gente parte para o gênero literário e para compreender adequadamente Oséias, assim como outros livros, é necessário identificar o gênero literário. Sem esse conhecimento, a gente está fadado ao fracasso no tocante à interpretação e, por sua vez, ao entendimento. Mas observe que há uma mistura de prosa e poesia. Quando você pega o livro de Oséias, abre, você nota uma mistura de prosa e poesia, mas principalmente de poesia. Quando eu coloquei aqui capítulo 1, 2 e 3, que vai compreender três capítulos aqui, narrativa, é verdade. Mas
são narrativas históricas, o capítulo um e 3. E o 2? O 2 é um texto poético. É da época de Oséia, em termos de narrativas históricas, o capítulo um e 3, mas o capítulo 2 todo ele está aqui no meio, inserido, é poesia pura. Daí a primeira menção, mistura de prosa e poesia. Outra coisa que a gente pode notar é que a vida e o casamento de Oséias foram usados de maneira análoga para demonstrar a obstinação de Israel e o amor firme e intimamente pessoal de Deus. Deus, no capítulo um até o capítulo 3 é apresentado como jovem amante fiel. Da mesma maneira, lá no capítulo 11 vai mencionar Deus como o pai amoroso. Enfim, são várias metáforas que foram baseadas, inclusive, na confusão israelense de Baal como marido e senhor, em vez de Deus. Mas sobre este último elemento mencionado, eu não vou discutir aqui, mas é importante esta colocação. Vamos então, tem a metáforas, Deus como marido fiel e pai amoroso. Há um estudioso que vai dizer o seguinte: no tocante à caracterização do gênero. E ele afirma: é esse profundo patos, esse sentimento liberado em relação a Israel, em discurso após discurso, ironia após ironia, metáfora após metáfora, pergunta após pergunta, que dá ao seu livro o seu fogo, ou seja, faz arder realmente e faz com que a gente venha a se apaixonar pela obra em questão. Antes de ir para a autoria, vale lembrar que há várias opiniões sobre o casamento do profeta. Há quem diga que era algo hipotético, isto é, alegórico, mas há quem afirme que é uma tipologia, é algo tipológico no sentido da idolatria de Israel. Nesse sentido, seria uma infidelidade espiritual. Tem uma terceira opinião que vai dizer que é um casamento real com uma não virgem, alguém que era ligado ou relacionado ao culto ritual da fertilidade. E há uma quarta opinião de que é um casamento real com uma pessoa que mais tarde se envolveu em um culto ritual de fertilidade. Nesse sentido, entende que é justamente uma literalidade. Para boa parte dos estudiosos, o terceiro caso mencionado se encaixa melhor, nas informações conhecidas, ou seja, é um casamento real com uma não virgem, mas diante de um culto ritual de fertilidade. Em relação à autoria, o consenso sempre foi o próprio Oséias, embora saibamos pouco sobre ele. Nós temos a informação de que ele era o homem, filho de Beeri, era um cidadão de Israel, uma referência ao Reino do Norte, conforme Oséias capítulo 7, versículo 5, mas cuja cidade é desconhecida. Uma outra informação, assim como Amós falou da necessidade da justiça social, Oséias falou da necessidade da fidelidade, à aliança. Sabemos que ele foi chamado de o Jeremias de Israel, o apóstolo, o apóstolo João do Antigo Testamento. Ele é chamado, pelos não contemporâneos, mas por pessoas que depois vieram mais tarde. E foi considerado o primeiro evangelista de Israel. Alguns questionam a autoria de Oséias, porque das referências a Judá, e são vários textos que poderíamos mencionar aqui para uma análise, uma pesquisa, mas não o faremos. Outros questionam a sua autoria, não apenas por causa das referências a Judá, mas por causa das passagens de prosperidade e libertação futuras.
Além do que, o casamento de Oséias é descrito em terceira pessoa nos capítulos 1 e 2, mas em segunda pessoa no capítulo 3. Mas como é que a gente pode responder às objeções no tocante à autoria do livro? Bom, todos os profetas consideram a divisão entre Israel e Judá como errada. Judá é sempre visto como o herdeiro legítimo das promessas da aliança feitas a Abraão e Davi. 2. O profeta frequentemente intercala oráculos de julgamento e promessas. Eles caminham juntos como uma única mensagem divina. E 3. Pode ser uma coleção de seus sermões ou poemas. Agora a gente pode adentrar na questão da data e contexto. Oséias é um profeta do oitavo século antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Amós, Isaías e Miqueias. Isaías e Miqueias falaram em Judá, Reino do Sul. Jonas, Amós e Osés falaram em Israel, numa referência ao Reino do Norte. Mas Oséias, ele seguiu e sobrepôs-se ao ministério de Amós. E com relação à data, para se ter uma ideia, temos a monarquia dividida, né? Uzias como rei de Judá, versículo 1 do capítulo 1. Jotão é de Judá, Acaz de igual modo, Ezequias, o mesmo, o mesmo reino, Judá, e Jeroboão II de Israel, uma referência ao reino do norte. Há algumas sugestões acadêmicas entre os estudiosos falando sobre as diferenças que são causadas pelo reinado de 30 anos de Peca, conforme segundo Reis, capítulo 15, versículo 27. Mas existem bons livros que oferecem uma resposta boa e breve sobre estas discussões. De qualquer maneira, a gente não vai tratar aqui, porque a gente vai agora para essa questão de contexto. Vamos então nos situar contextualmente. No capítulo 1, versículo 1, tem a introdução. Do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 3, versículo 5, temos uma crise doméstica de Oséias. Capítulo 4, do versículo 1 até o 10, 1 até o capítulo 10, versículo 15, nós vamos ter uma controvérsia de Deus com Israel. Temos agora no capítulo de número 11, pai e filho rebelde. No capítulo 12, Jacó versus Israel, o que há em um nome, né? Vale a pena ler Oséias capítulo 12, do versículo 1 até o 15, para a devida compreensão. No capítulo 13 fala sobre a morte da nação. Vai do capítulo 13 até o capítulo 16. Mas há uma alternativa ao juízo ou ao julgamento no capítulo 14, do versículo 1 até o 9. Ou seja, existem outras formas de dividir, mas sempre observando unidades literárias. Quer ver um exemplo? Um outro estudioso fala que pode ser dividido primeiro as relações de Deus com o seu povo, depois vários discursos do profeta, a culpa das tribos do norte, o castigo das tribos do norte, as bênçãos futuras para um povo arrependido. Mas o principal, as verdades essenciais para todos nós. Primeiro, Deus é pessoal. Pelo fato de ser pessoal, ele relaciona conosco. O pecado fere seu amor, atinge um Deus santo, porque o pecado é contra um Deus amoroso, um Deus santo, um Deus moral, um Deus ético. E não é apenas a violação das regras da aliança. Em segundo lugar, temos aqui metáforas familiares, marido, esposa, pai, filhos. Ou seja, a fé bíblica pode ser melhor caracterizadas em metáforas familiares interpessoais, conforme foi mencionado neste item.
Ainda, o julgamento visa restauração. Deus escolheu lidar com a humanidade caída por meio da promessa, do sacrifício e aliança. Do lado humano, isso vai envolver o quê? Confiança pessoal e obediência à aliança. E tem um amor de Deus que é mais teimoso, entre aspas, tá, gente? Que a nossa rebeldia. Porque a desobediência à aliança vai resultar em julgamento. O julgamento tem sempre o propósito de restauração. A disciplina, a gente observa lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 5 e seguinte, que a disciplina é um ato de amor paternal. As bênçãos futuras de Israel estavam condicionadas à sua obediência de então. De modo que nós temos várias informações preciosas sobre este livro do profeta Oséias, que você possa fazer bom proveito. E o meu desejo é que, de fato, possa ter contribuído para a sua instrução espiritual. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, pois é a minha oração, é também o desejo do meu coração.